É assim, às vezes a gente faz alguns investimentos, algumas propostas para o futuro. Claro que quando a gente pensa no futuro, a gente quer estar sempre melhor, né? Eu acho que a gente pensa sempre lá na frente, poxa, quero estar melhor do que hoje, ou ainda assim quero estar muito bem, para ter uma vida mais gostosa, para poder curtir, para poder aproveitar, não só na questão da saúde, que é imprescindível, mas também na questão da beleza, de um cuidado pessoal, que você se sinta bem, que você se goste, que você olhe no espelho e saiba que está agradando a você, porque eu acho que isso é o mais importante. E aí a gente pensou nessa pauta. Poxa, o que a gente tem que fazer para esse futuro ser um futuro que traga só recompensas, né? E que tenha valido a pena tudo que a gente pensou hoje, planejando para o futuro. E aí, a gente, para entender um pouquinho melhor como isso funciona, convidou pela primeira vez o cirurgião plástico, o Dr. Marco Cassol. Seja bem-vindo. Tudo bem? Olá, Carol, tudo Muito bem. Prazer tê-lo aqui, para poder dissertar um pouquinho sobre isso, porque eu acho realmente que falta até esse tipo de informação. A gente fala muito aqui do programa da alimentação saudável, da atividade física, mas a gente não tem ideia o quanto isso é extremamente importante para um futuro, né, doutor? A atividade física acaba sendo muito menos importante do que a alimentação. As pessoas dão muita atenção para a atividade física e acabam, às vezes, pecando um pouco nessa coisa de criar uma rotina, de incorporar na rotina do seu dia a dia uma alimentação mais saudável. E você sabe que, lendo inclusive o material que vocês mandaram, eu achei isso muito interessante. A alimentação hoje saudável representa 90%, então, né, de uma qualidade de vida, e a academia 10%. Uau, isso pra mim foi uma grande novidade, porque realmente eu gosto muito de atividade física, mas eu concordo com você que a alimentação tem que estar presente e tem que vir junto, né, com essa atividade física. E é difícil a gente conseguir mudar a alimentação, né? Porque hábitos são difíceis da gente mudar. Mas, assim, se a gente quer saber o futuro da gente, é só seguir os hábitos da gente, vai ser o nosso futuro. Sem dúvida. Então, se a gente continuar fazendo o que a gente faz hoje, a gente já consegue projetar, né? Exatamente. Seja coisa boa, seja coisa ruim, né, doutor? Então, assim, a alimentação é muito importante, né, para o bem-estar. As pessoas falam muito também em hidratar a pele, né? Para fazer uma cirurgia plástica ou após uma cirurgia plástica, ou na rotina da vida das pessoas, e esquecem que hidratar o corpo é muito mais importante que hidratar a pele. Né? Às vezes a gente passa uma série de cosméticos que também são importantes, mas não bebe água. Exatamente. Então, assim, a dica talvez seja essa, né? Que as pessoas podem incorporar na sua rotina. É muito difícil tomar os 3 litros de água que todo mundo sabe que tem que tomar. Mas o recomendado ainda é esse número, 3 litros de água. No mínimo 3 litros. Mas, assim, se as pessoas se organizarem e se disciplinarem para tomar 3 copos de 1 litro, claro que no início isso é mais complicado, mas tomarem volumes maiores de água 3 vezes ao dia, por exemplo, 3 copos de 1 litro ao dia, isso acaba sendo mais fácil de manejar no dia a dia normal da vida das pessoas e entrar na rotina, que esse é o ideal, que as pessoas tenham hábitos saudáveis de alimentação, de hidratação, e que isso acabe entrando, se incorporando na rotina do dia a dia. O que é essa falta de água, né, dessa quantidade necessária que a gente sabe que é preciso, mas que muitas vezes a gente ou não consegue ou não tem a disciplina, enfim, não faz, esquece de tomar água. O que a falta dela pode causar, assim, ao longo dos anos? A primeira repercussão que tem, né, é que, assim, a maneira da gente liberar as toxinas do corpo é através dos rins e através do intestino. Né? As pessoas que não tomam água têm constipação, têm dificuldade de evacuar, de ir no banheiro. E também não urinam durante o dia, acabam não indo fazer xixi 2, 3 vezes só ao dia. Tá. Então isso talvez seja um monitor bem importante para a gente saber se o paciente está bem hidratado ou não. Né? Se ele está evacuando bem e se ele está urinando com um volume adequado, um xixi clarinho e tal. Porque toda vez que essa urina também já tem uma cor, um aspecto mais forte, mais escuro, Exato. É porque ele não, enfim, essas toxinas aí não estão sendo liberadas da maneira adequada. Isso, talvez seja a forma mais importante da gente desintoxicar o corpo, né? É através da liberação por via renal e por via entérica, pelo xixi, pelo cocô. Tá. Né? Então, essas são as formas mais importantes da gente se desintoxicar. E isso tem uma relação direta com a ingesta de líquido.
né? As pessoas que têm constipação e que têm disciplina para tomar 3 litros de água por 3 dias, resolve a sua constipação, que é uma coisa muito difícil, né? É desagradável, principalmente para as mulheres, né? Acho que com essa parte hormonal, a gente sempre acaba dizendo que, em todos os casos, parece que as mulheres sempre acabam tendo uma desvantagem, né, doutor? Em todos eles. Talvez essa parte hormonal aí, ela esteja presente, né? E por isso a gente acaba tendo um pouquinho mais de desconforto que os homens nesse caso. Talvez nessas coisas físicas, mas as mulheres têm muitas vantagens emocionais em relação aos homens. Eu acho que no final as mulheres são melhores do que os homens. É verdade? Esse é o palpite? Eu acredito. Né? E isso tem até relação com a nossa pauta, porque quando a gente está falando aí de uma projeção para o futuro, o que fazer hoje para ter, né, um resultado bacana lá na frente, eu acho que esse lance emocional também faz toda a diferença. Faz. Uma coisa também que é muito importante e assim acaba sendo muito pouca atenção dada a isso, em relação ao sono. Talvez o sono seja mais importante que a hidratação e mais importante do que a alimentação, que já são mais importantes que a academia, como a gente viu, né? Olha só. Então, assim, as pessoas acabam não se preparando para ir dormir. Hoje, com os smartphones, redes sociais, a gente fica até o último minuto antes de adormecer, né, com estímulos, ou com a TV ligada, conectado. Com estímulos, exato, conectado. Então, se a gente conseguisse se acalmar, o ideal é que as pessoas meditassem antes de dormir, para acalmar realmente bastante a cabeça. Mas mesmo quem não gosta disso, mas que consiga ter uma disciplina de antes de dormir, pelo menos 30 minutos antes de dormir, diminuir os estímulos em casa, desligar a TV, desligar computador, internet, né? Ou as pessoas que têm dificuldade para dormir, insônia também é uma coisa frequente. Usar músicas calmas, se a gente colocar no YouTube lá ondas teta e ondas alfa, que são sons calmos, que acalmam. Olha que legal! Isso. Então, são indutores do sono REM. A gente divide na medicina o sono em sono REM e sono não REM. Tá. Né? E o sono realmente importante, o sono do anabolismo, da construção de novas células, da liberação, regulação e equilíbrio do eixo hipotálamo-hipófise, né, que é a liberação de uma série de hormônios importantes, né? Se dá no sono REM. E é o primeiro sono? É a primeira parte? Não, logo que a gente inicia o sono, é o sono não REM. Tá. Esse sono vai ficando profundo, e depois ele se superficializa, e é no sono REM que acontecem os sonhos, ereção peniana e entumecimento do clitóris nas mulheres. É nesse sono REM que ocorre o agito na cama, que a gente acaba se mexendo, mudando de lugar. E é nesse momento que acontecem os sonhos. Que interessante. E a liberação de hormônios também. Uma série de hormônios que vão trazer o equilíbrio para o nosso corpo. Então, quando a gente consegue dar atenção para o sono e ter um sono REM de boa qualidade, o dia fica melhor, a aparência, o aspecto da pele, da face da paciente fica melhor, não tem olheiras, enfim, dá uma aparência mais descansada. A gente enxerga isso na aparência física, mas isso serve para todos os órgãos do corpo. A gente se sente melhor. Exatamente. A gente sabe, ai, que noite fantástica, dormi muito bem. Quando acorda, a gente já tem essa sensação. Perguntinha da Bianca. Vamos deixar a perguntinha da Bianca. Bianca, um beijo pra você. Cantem pra mim, porque está um pouquinho longinho. Ótimo. Ela tá perguntando se tem alguma dica pra gente se livrar desses maus hábitos na alimentação. A alimentação é uma coisa, a gente tá falando de hábitos, né? Isso é uma coisa bem, é difícil a gente mudar hábitos. Mas, assim, se a gente conseguisse na alimentação diminuir um pouco, né? Na verdade, o glúten não é o problema da nossa alimentação. O problema é que a gente ingere grandes quantidades de glúten. Muito, né? Tudo muito. É muito, não sei o que, é muito, não sei o que lá, muita gordura, tudo é muito. Então, assim, uma alimentação que a gente consiga diminuir um pouco as farinhas brancas, né? E que consiga diminuir um pouco os derivados do leite, principalmente o leite não processado. Tudo com equilíbrio. Exato. Tá. Equilíbrio. Claro que a gente tem uma alimentação mais natural possível, né? Mais frutas e vegetais, né? Sempre não esquecendo a coisa da água, aumentar a ingesta da água, o que é uma coisa bem difícil organizar para isso se tornar uma rotina na vida das pessoas. Mas, assim, alimentos muito calóricos, né? Acabam sendo alimentos menos sutis. A pessoa mais conectada tem alimentação mais leve, mais sutil, né? E aquela alimentação muito pesada, com muita gordura, ou com muito açúcar, ou derivado do açúcar, né? As farinhas brancas, acaba sendo uma alimentação mais pesada, e essa dificuldade que a gente tem na digestão desses alimentos acaba tendo um aporte sanguíneo
de todo o corpo para a digestão, né? E acaba devendo sangue para outros lugares, né? Que a gente poderia, com a imunidade da gente, por exemplo, tratar com mais carinho naquela região. Então a gente acaba gastando toda a energia para fazer a digestão. Para metabolizar esses alimentos mais pesados. Exato. Não, e assim, a gente, quando fala de alimentação e priorizar uma alimentação saudável, adequada, é claro, como você citou, é muito difícil mudar hábitos. Mas a gente está até falando de hábitos para o futuro. Então, não precisa ser da noite para o dia, né, doutor? Pode ser um momento, um dia de cada vez. As coisas paulatinas. Quando consegue dar o primeiro grande passo, que é parar de fumar, já é um grande passo na vida das pessoas, né? Verdade, a gente estava falando sobre isso, mulheres grávidas que não param de fumar. Isso é complicadíssimo, né? Nossa Senhora, terrível, assustador, eu diria, né? E é bom, o parar de fumar realmente já é um grande passo, né, pro fumante. Agora, se você pudesse destacar e colocar aí as principais dicas mesmo, você citou o sono, citou a água, dentro dessa alimentação saudável, o que a gente pode dizer que rejuvenesce e não envelhece? Porque hoje a gente convive com um turbilhão de coisas, né, ligados ao estresse emocional, uma série de coisas no nosso dia que envelhecem, né? Como é que a gente lida com isso para, no futuro, falar, poxa, cheguei até aqui e estou me sentindo melhor quando eu era mais nova, quando eu era mais novo? Isso é muito legal. Eu acho que a principal dica que a gente pode dar é tentar diminuir o glúten, as farinhas, né? E tentar diminuir o leite, lactose, os derivados do leite. Tentar ter uma alimentação o mais natural possível e preferencialmente com alimentos crus, até se possível, dependendo do tipo do alimento, né? E tentar ingerir o mínimo possível de alimentos muito processados, com muitos conservantes e alimentos que têm uma digestão muito rápida, né? Sempre com muito açúcar, com grandes calorias. Então, diminuir as calorias da ingestão diária. Isso acaba facilitando a nossa digestão e acaba melhorando o metabolismo do corpo todo, né? E o reflexo disso é na aparência, na pele, né? Da face das pacientes. Os pacientes se sentem mais descansados com uma pele de uma aparência, de uma nutrição melhor, porque o corpo todo está com uma nutrição melhor. E ainda assim, a academia pode representar 10% quando a gente compara com a alimentação. Mas ainda assim tem que fazer atividade física, né, doutor? Sem dúvida. Eu acho que a atividade física mais importante é a atividade física que os pacientes conseguem incorporar na sua rotina do dia a dia. Eu sou sempre adepto disso, das pessoas voltarem as coisas para a sua rotina. Então, assim, eu trabalho num prédio, tenho dificuldade, minha rotina é muito complicada. Então, assim, em vez de usar o elevador, usa as escadas. Verdade. Por exemplo, 20 minutos de uma caminhada por dia, uma coisa mínima que consiga incorporar na rotina do dia a dia, isso já vai trazer muita saúde, vai conseguir dormir melhor, vai melhorar o sono REM, que a gente falou antes, e vai dar muito mais saúde e uma aparência muito melhor. Como é que a gente sabe, doutor, tem algum jeito? Claro, o acordar se sentindo bem, eu acho que é o principal destaque que a gente pode dar para saber que teve uma noite bacana de sono. Mas e quando a pessoa tem aí já o costume de não conseguir dormir muito bem, todos os dias ela acorda se sentindo um pouco cansada, como é que ela tem ideia se essa noite valeu um pouquinho, se entrou nesse sono REM que você citou? Tem alguma coisa que faça, até assim, dosar algumas coisas no sangue podem mostrar se esse sono está legal ou não? Tem uma série de hormônios que a gente pode dosar no sangue, né? E que esses hormônios vão nos dar um parâmetro, vão nos dar uma ideia do quanto esse corpo está estressado, do estresse orgânico, estresse físico. Mas uma dica, além dessas músicas que a gente pode achar no YouTube, sejam alguns exercícios respiratórios. A gente chama, no pranayama, no yoga, de exercícios de 4 tempos, né? 4 tempos. Então, assim, inspira contando até 10, segura contando até 10, expira contando até 10 e depois segura sem ar contando até 10. Esse exercício, né, acaba estimulando o nervo vago, que é o nervo das vísceras aqui, o vago do vagabundo, né? O vagal. Então, dá aquele estímulo relaxante e tal. E esse paciente consegue ter uma noite mais agradável, com um sono REM de maior e melhor qualidade e acordar mais disposto e mais descansado. E isso a gente pode dizer, então, que rejuvenesce e não envelhece. O bom sono rejuvenesce. Exatamente. Dormir rejuvenesce. Dormir muito pouco, dormir mal,
envelhece. É engraçado quando a gente começa a fazer essas comparações, a gente fala, poxa vida, de fato, se eu encaixar um sono melhor, tenho certeza que o dia seguinte vai render muito mais, né, doutor? Exatamente. Obrigada. Eu que agradeço. Te agradeço, vou passar um contato, quem quiser tirar aqui mais dúvidas, quem quiser escrever, o site é o www.marcocassol, tudo junto, com 2 S's, marcocassol.com.br, www.marcocassol.com.br, que é cirurgião plástico, que hoje veio contar pra gente aí alguns segredinhos para que no futuro seja mais gostoso, para que a gente possa fazer uma boa aposta para o futuro, quando a gente está falando de beleza, de saúde, de cuidados aí com a nossa vida. Obrigada, viu, doutor? Até a próxima. Te espero. Obrigada. Tchau, tchau.